Bom dia, Lúcio. Bom dia, Ione. Firme? Que alegria te Tranquila? ver, ao menos à distância, né? É, eu que o diga. Acho que a gente não se encontra desde a Espanha, né? Desde a Espanha. Acho que tem É. bem uns 5 anos. Vixe, eu tô tão perdido no tempo, é melhor não arriscar. É, eu também tô, com certeza, mas faz um tempinho, sim. Acho que por aí, uns 4, 5 anos. É. É. Tudo bem Então, contigo? tudo bem. E você aí? Tudo bem. Eu Está tô vendo você aproveitando a flutuando nas primavera? lives, nos eventos. Que bom. É bom vê-la Então, assim, bem para cima, como sempre você esteve, né? Sempre ativa, sempre aí destacando-se nas atividades intelectuais do direito. Bem bacana te ver assim. então. A gente não pode parar, né, Lúcio? É, Esse aqui é o nosso grande diferencial. como diria o filósofo macaco Simão, quem fica parado é poste, não é assim? Verdade. Eu só queria te informar que nós temos inúmeros seguidores, inclusive pessoas que, como você, estão fora do Brasil nessa oportunidade. E então já 8 horas em ponto, vou começar a fazer a sua apresentação, que os nossos seguidores já estão entrando. Então, bom dia a todos. É uma alegria hoje receber o advogado, professor Lúcio Munhoz. Foi meu colega aqui na segunda região, depois nos deixou, foi para Santa Catarina. Aqui na segunda região ele presidiu a nossa Matra. Aliás, eu só voltei para a Matra nessa ocasião por sua causa, Lúcio. Então, e depois me retirei como em tempos anteriores. E justamente o professor Lúcio Munhoz, ele é mestre pela Universidade de Lisboa, pós-graduado em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen, PhD Research pela Universidade, esse nome é difícil de falar, hein? Strathclyde. Strathclyde, participou do CNJ, e então hoje o nosso papo vai ter. Olá, Tereza, saudades da sua presidência, Lúcio. Muita Então, gente boa ajudou, por isso que foi boa. então deixo com você a sua saudação aos nossos seguidores. É importante dizer que o Lúcio atualmente é vice-presidente da União Ibero-Americana de Juízes, autor de inúmeros livros. E, olá, o ministro Douglas acabou de entrar. Bom dia, ministro. Então, deixo contigo a palavra para suas considerações iniciais, é, pedindo para que você nos dê uma ideia de como foi essa ida para a Escócia e quais as dificuldades que você enfrentou com o Brexit. Bom, antes de tudo, doutor Ione, é um prazer grande estar aqui conversando com a... Doutora ficou para trás, né, Para Lúcio? trás. Então tá, é um prazer grande estar conversando contigo aqui. Eu trago a doutora pelo respeito, né, pela sua atividade Pela intelectual, que idade, tantos... você. Não, 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 Deixa de lado. que tanto nos orientou, né, em termos acadêmicos, ou mesmo na magistratura, né? Então gostaria também de saudar aí todos os colegas, aí já vi o Lauro, já vi a Tereza, o nosso Sim. querido ministro Alencar, né, um grande abraço para todos. E, bom, a minha vinda para cá foi. Eu organizei dois congressos internacionais pela AMB, né? O primeiro foi no Canadá, em 2010, onde eu levei 200 juízes brasileiros para conhecer todo o sistema de jurisdição do Canadá, né? Todo o sistema jurisdicional. Foram 2 semanas de intensa atividade lá e foi assim, um baita sucesso, né? Foi o maior evento internacional da magistratura brasileira. E aí nós repetimos esse evento em 2016, aqui no Reino Unido.
Então, visitamos a Suprema Corte, todas as instituições que você possa imaginar, né? A Justiça inglesa, a Justiça do Trabalho, os tribunais de apelação, os institutos de advocacia. Depois nós fomos para Nottingham e terminamos aqui na Escócia, também 15 dias de atividade. E ali, após esse evento, que foi muito bom para quem participou e tanto para as autoridades britânicas também do judiciário, ficaram impressionados com a nossa organização, com a qualidade do próprio evento. Eu fui convidado pela Universidade de Stirling para vir fazer um doutorado. Eu não estava nem pensando nisso. E daí aí comecei a pensar, aí decidi vir, né? Conversei com as meninas e tal, e aí resolvemos vir para cá. E nesse meio tempo acabou surgindo uma bolsa pela Universidade de Strathclyde, então eu não pago as minhas despesas lá, né? Eu tenho as minhas despesas pessoais aqui, né, que são caríssimas, por sinal, né, impeditivas, assim, mas a universidade eu não pago nada. Então eu fui para a Universidade de Strathclyde, e nesse meio tempo eu fiz aí um curso de arbitragem internacional, uma pós-graduação em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen, 1 ano de duração. Como a gente tem cidadania italiana, então eu vim como um cidadão italiano aqui, né? E como o Reino Unido ainda se encontrava fazendo parte da União Europeia, então eu vim para cá nessa condição. O Brexit foi uma novela aqui, né? O Reino Unido decidiu ingressar na União Europeia em 1973. E naquela ocasião, quem criticava esse ingresso na União Europeia era o Partido Trabalhista, por conta da pressão dos trabalhadores que imaginavam que os seus postos de trabalho dos britânicos seriam ameaçados com a entrada, com o ingresso massivo de imigrantes europeus para cá. Ao longo do tempo, foi ganhando adesão contra a União, né, junto à União Europeia, o apoio dos conservadores, alguns membros dos conservadores, e aí a balança se inverteu. Os trabalhistas começaram a apoiar a inserção na Comunidade Econômica Europeia e os conservadores a saída. É claro que nos dois grupos tem pessoas que defendem posições diversas. E isso foi uma dificuldade, porque aí o Partido Conservador assumiu o poder e aí chamou o plebiscito em 2016, em junho de 2016. E mesmo o Cameron, David Cameron, que era o primeiro-ministro conservador, ele era contra a saída do Reino Unido da União Europeia. E a partir daí houve plebiscito e o plebiscito venceu com 52% dos votos, contra 48%. E um grande problema aqui era fazer esse Brexit com relação à Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, porque ela tem uma divisa seca, sem fronteira com a Irlanda, né, que é um país totalmente independente do Reino Unido, que não tem nada a ver com o Reino Unido, assim, em termos vinculativos governamentais, e a Irlanda faz parte da União Europeia, mas a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. E a Irlanda do Norte saindo da União Europeia, o grande problema era o border, né, a divisa, a fronteira entre as duas Irlandas. Como que você vai controlar a entrada de produtos, a entrada de imigrantes ou saída de imigrantes, se você não tem controle fronteiriço? Então isso foi um trauma, não se sabia como resolver essa questão, e ficaram mais de 2 anos. Aí quando saiu o plebiscito, como David Cameron perdeu, ele renunciou à hombridade, né, de um político. Ele perdeu o plebiscito, bom, então eu não tenho mais condições de conduzir a nação, porque eu sou contra, em princípios. Então ele renunciou ao governo, assumiu a Theresa May. A Theresa May ficou tentando construir uma alternativa, mas não conseguiu por mais de 2 anos. Aí, e o parlamento estava muito dividido. O parlamento não aprovava nenhum plano, nenhuma proposta, e ficou nisso até que ela renunciou, porque não tinha mais condições políticas de lidar, e assumiu o Boris Johnson,
E Boris Johnson chamou uma eleição. E aí, a eleição ele ganhou disparado. O Partido Conservador ganhou de 535, 345 das 535 cadeiras. E aí, com a maioria maciça, ele deu start finalmente ao Brexit, que começou em dezembro, dia 30 de dezembro do ano passado, o Brexit, oficialmente. Né? Então, dia Sim. 30 de dezembro, tocou o Big Ben, a saída, comemorando a saída do Reino Unido da União Europeia. Os migrantes que tinham ingressado até aquela data, eles podem aplicar até junho, agora, para permanecer. Então, os migrantes europeus, não é? Porque os outros migrantes precisam de visto, né? E aí aplicar com relação ao visto, estudantes que vêm da China, que vêm do Brasil, né? De outros países que não sejam de nacionalidade europeia, tem que aplicar para o visto. Aí tem que demonstrar a situação financeira, condições, papapá. E após o Brexit, eles vão restringir bastante a atividade de trabalhadores aqui de baixa qualificação. Pelo menos as Eles declarações. precisam proteger o mercado, né? Então, a manifestação oficial do governo é que os trabalhadores de baixa qualificação vão ser vedados de entrar, salvo situações específicas, especiais. Mas os que têm qualificação serão ainda aceitos. Admitidos. Uhum. E como a pandemia afetou e ainda está afetando o Reino Unido, Luciano, que é uma curiosidade de todos que estamos sofrendo o mesmo problema. Uhum. Quando começou o problema na Itália, eu já imaginei que ia espalhar, né? Porque eu estava demonstrando isso, né? Tinha aparecido na China, depois começou a aparecer em outros países, aí pegou Espanha e Itália, quase que simultaneamente. Naquele momento ali, começo de janeiro, eu já entendi que o negócio ia expandir, ia expandir. Tanto que eu comecei a comprar um pouquinho de comida extra e tal, porque aqui nunca teve problema de falta de mercadoria em mercado, mas enfim, né, a gente sempre tenta se precaver um pouquinho. Naquele momento eu não estava disputando com ninguém, porque os mercados estavam lotados, cheios de material e tal. Sim. E o governo britânico não queria estabelecer o lockdown, né? O Boris Johnson ele segue uma linha ainda que mais amena, uma linha de Trump, né? Então é aquele mercado, mercado, mercado. Só que ele sempre alegava que havia um comitê científico e as decisões sempre seriam científicas, né? Aqui, não por acaso, eles têm King College, Cambridge, Oxford, os maiores institutos, né, de educação, de medicina, e chegou um momento que não deu, os números já estavam começando a ficar alarmantes, e aí ele estabeleceu o lockdown. E estamos em lockdown desde, salvo engano, 13 de março, por muito tempo já, por muito tempo. Agora está começando a abrir um pouco. Então, antes, as orientações, pelo menos, eram que você não podia encontrar outras pessoas, de outras famílias, não podia andar mais de 2 pessoas na rua, só podia sair para praticar exercício, não podia sentar num parque, você poderia caminhar no parque, mas não sentar no banco, lanchar, não podia. Agora, essas atividades já podem, você pode encontrar outras pessoas, eles orientam que mantenha a distância social. Começou agora que final da primavera, começou a esquentar um pouco, né? Então o pessoal doido para pegar um sol, para ir para a rua. Então os parques lotaram, assim. Pouca gente aqui na Escócia está usando máscara. Só que o problema foi muito grave aqui, né? Já passou de 38 mil mortes. Foi, assim, muito grande. Só que o Brasil está conseguindo superar, né? Daqui a pouco ele vai ultrapassar, lamentavelmente. Sim. Não bastaram todas as experiências negativas vindo, né, de Espanha, Equador, China, né, todos aqui, Própria né, Itália. Itália. Então, não bastaram essas experiências e o Brasil, infelizmente, não seguiu as medidas necessárias, né? Então, nós estamos passando por esse
esse problema aqui. Mas está começando a amenizar, então alguns restaurantes já estão abrindo a partir de hoje. Você vai poder usar o takeaway, né? Você retira e leva para casa. Mas alguns vão começar a abrir, acho que daqui mais uma semana ou duas, desde que tenha espaço, né, social adequado para que as pessoas não fiquem aglomeradas. O que se sente é que os restaurantes vão trabalhar com 50% da disponibilidade anterior, por causa justamente dessa distância social que está sendo exigida, né? E alguns não vão conseguir sobreviver, né? Porque se manter essa Eu acho distância que por essa muito tempo. é uma situação geral pelo mundo, né? Porque muita gente não conseguiu se manter fechado aí por 90 dias, Lúcio, Sim. que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil também. Nós temos muitos estabelecimentos fechando, mas nos diga alguma coisa a respeito das medidas de proteção para conservação do emprego. Como é que funcionaram e funcionam aí? O governo lançou no dia 29 de março, logo depois, umas 2 semanas depois do lockdown, de decretado lockdown, o governo lançou um pacote que é Job Rotation Scheme, é um sistema de retenção de empregos que eles falam. O governo, então, ele apresentou esse programa e, por meio desse programa, embora o programa tenha vindo 29 de março, ele surte seus efeitos a partir do dia 1º de março. Tá? Então, inicialmente foi por 3 meses, e por meio desse programa, o governo paga 80% do salário de todos os empregados que forem colocados os seus contratos em suspensão. Sim. Eles utilizam o termo furlough aqui. Então, se você tem o sistema de furlough em determinada empresa, ela suspende esses contratos, e aí o governo paga 80% até um limite de 2.500 libras, que é bastante aqui. Dá mais de 15 mil reais por mês, que aqui é bastante, é um extraordinário salário. É um nível considerável, vamos dizer, muito bom. Muito bom. E aí surpreendeu, inclusive, o Partido Trabalhista, que não imaginava que um partido conservador fosse lançar uma medida tão favorável aos trabalhadores, assim, aos empregos. O cálculo é feito sobre salário base, né, ainda que seja por comissão, essas coisas. Mas agora, se você tem o salário base mais um adicional, esse outro adicional não entra nessa conta, nesse cálculo. Você teria que estar empregado até dia 28 de fevereiro. Então, você tem que constar na lista de pagamento das empresas até 28 de fevereiro para se beneficiar disso. Se você for colocado com esse contrato suspenso, você não pode prestar nenhum serviço para o empregador, para evitar fraude, porque senão o empregador põe todo mundo no plano do governo e põe todo mundo para trabalhar. Claro. Né? Então, você não pode prestar serviço nenhum. Se prestar algum serviço, aí o empregador é responsável, e aí aqui é bem grave, né? Multas graves e tal. Muitas atividades colocaram quase todos, né? Mas às vezes não todos os empregados em furlough. Então, eles reservaram alguns empregados para manutenção, para administração, esse tipo de atividade, e os demais nessas empresas que estão sem exercer atividade, eles colocaram no sistema de suspensão do contrato. Isso gera alguns problemas, porque quem está trabalhando, imagina só, você está trabalhando, você vai todo dia trabalhar, você está no transporte, você está em risco de contágio, né? E você está ganhando 100% do seu salário, mas se você tirar suas despesas, suas coisas, vai ficar em 80%, basicamente, né? Do seu salário. E os outros que não estão trabalhando, estão em casa, estão ganhando a mesma coisa. Então, viram um sistema meio injusto nessa relação, né? E outro problema, se o sujeito que está aqui trabalhando, ele fica doente, o sick pay deles aqui, que é a licença, né, por auxílio-doença, vamos dizer assim,
ele é muito pouco. Ele paga apenas 95 libras por semana, não é? Então aqui, se você considerar isso, vai dar 400 libras por mês, quando o salário é perto de 1.200, 1.300 libras por mês. Então, ficar doente aqui, você ganha uma redução bastante grande do seu salário, salvo as empresas que têm convênio ou se ele tem algum seguro especial para essa situação, mas que não é o grosso, especialmente dos migrantes, né, ou da grande maioria dos trabalhadores, não é essa a regra. Então, esse que está trabalhando, se ficar doente, vai ganhar metade de quem não está trabalhando e está em casa, né? E isso gera também um outro problema, porque quem está em casa, mesmo que fique doente, ele não vai declarar que ficou doente. Porque se ele declara que ficou doente, ele vai para o sick-pay, e aí ele perde os 80% do furlough do seu salário, entendeu? O sick-pay é bem menos do que E existe a uma atividade. limitação de tempo para essa sistemática que foi introduzida? Sim, foi instituído por 3 meses, né? Então foi instituído a partir de 1º de março, então foi março, abril e maio. Só que daí, como todo mundo imaginava que a pandemia estaria resolvida após 3 meses, como isso não aconteceu, eles estenderam o programa até outubro agora. Então esse sistema está sendo aplicável até outubro para os empregados. E mesmo os que foram demitidos antes, olha só que interessante, porque esse esquema, eles chamam esquema, né? Esse sistema, esse programa, ele foi instituído 29 de março. E muitas empresas fizeram redundância, ou dispensaram, né? Ou botaram layoff antes desse período da entrada em vigor. Então o governo orientou as empresas a fazer o seguinte: chame esses empregados de volta. Se você demitiu, recontrate e coloque-o no sistema. Entendeu? Então, mesmo aqueles que foram dispensados antes da entrada em vigor do sistema, podem ter sido incluídos no sistema. As empresas podem ter recontratados e colocado no sistema. As empresas não pagam nada. Mas, para isso, também precisa de um acordo individual. Se o empregado não aceitar, ele não pode ser colocado no contrato suspenso, né, em furlough. Mas daí ele corre o risco de ser dispensado por redundância. Quais os procedimentos da demissão aí no Reino Unido, Lúcio? Eu gostaria até de formular uma pergunta do Luiz Madeira, indagando se vocês são signatários da Convenção 58 da OIT. Não, o Reino Unido não assinou a Convenção 58. O Reino Unido não é signatário da Convenção 58. Mas eles têm uma certa estabilidade aqui no emprego. Então, se você é empregado, a empresa tem 100 empregados e ela resolve, caiu as vendas, ou ela mudou o sistema de produção, ou ela comprou uma máquina, um equipamento, e ela precisa demitir parte desses 100 empregados, ok? Para ela demitir, ela tem que adotar um programa dessa demissão. Então, se ela vai demitir 2 por redundância, que é o termo que eles utilizam, você tem excesso de empregados, você vai reduzir 2 empregados. Você vai estabelecer um sistema de consulta interno, né, nas empresas, obrigatório, para estabelecer quais empregados serão dispensados. Quais os critérios para a escolha dos empregados que serão dispensados, esses 2 que vão sair. Entendeu? Normalmente, o mais comum é assim: the last first, ou seja, os últimos que entraram são os primeiros a sair. Mas não sempre. Os mais jovens também, né? Com não sempre. Esse é um problema, porque se você tiver, por exemplo, vai demitir 30, e os 30 são jovens, você adota uma política de discriminação em relação à idade. Então aí esse critério altera. E por isso que tem que passar por essa negociação interna. Qual o critério que vai ser utilizado para essa dispensa? Não pode ser a bel prazer do empregador. E ele, por claro, ele não pode utilizar esse momento para praticar discriminação. Se você é objeto do redundancy, ou seja, a empresa decidiu por conta de uma máquina lá demitir 2, 3.
Se você é objeto desse redundância, se você tiver mais de 2 anos na empresa, no emprego, você tem direito a um pagamento. Por um determinado período, você tem direito a um pagamento que a empresa tem que te pagar, como se fosse uma indenização por dispensa. Se você tem menos de 2 anos, não. Aí você não teria direito a esse pagamento, pela redundância. De todo modo, quando ocorre a redundância, boa parte dos empregados, eles vão na justiça dizer que a dispensa foi injusta. E aí, se ele obtém com uma dispensa injusta, ele pode até ser reintegrado, mas normalmente se paga uma indenização. Os tribunais do trabalho convertem isso em indenização. E essa indenização é, vamos dizer, expressiva? Eu não teria como te dizer exatamente qual é o valor, mas eu imagino que são algumas semanas por ano, algumas semanas de salário, de acordo com o tempo de serviço. Aqui, eu tenho anotado aqui, peraí, agora eu tenho. Eu tinha marcado aqui, mas eu tinha esquecido que estava aqui. Alguém perguntou aí, desculpa, mas eu só vi passando, se os sindicatos participam. Participação dos sindicatos. No redundância, se você for dispensar mais de 20 empregados, aí é obrigatória que a discussão envolva os sindicatos. Tem que haver uma collective bargain, como eles chamam aqui, né? Uma negociação coletiva para você estabelecer os critérios para essa dispensa. E normalmente isso demora entre 60 dias, 90 dias para fechar os critérios. E tem todo um procedimento, até tem a Delegacia Regional do Trabalho aqui, que é o EICAS, né, mas que é muito melhor, não tem nem comparação com as nossas. Eu uso o termo apenas para nos soar familiar, né? Uhum. Mas eles têm, inclusive, programinha, como é o programa de negociação, como que envolve esse programa de negociação, tem sugestões, é bem interessante. E os pagamentos eu tenho aqui, quando é redundância, meia semana por ano, se você tem menos de 22 anos de idade. Então, se trabalhou 1 ano na empresa, você vai receber meia semana. Como tem que trabalhar mais de 2 anos, então você vai receber 1 semana por ano, né? Pelo menos se você já trabalhou 2 anos lá, se você tiver menos de 22 anos. Depois, 1 semana por ano, se você tiver de 22 a 41, e 1,5 semana por ano, se você tiver mais de 41 anos de idade. Então, de acordo com a idade. Agora, se for uma dispensa discriminatória, aí é outra história. Tá? Uma coisa é a dispensa, a unfair dismissal, que você é dispensado porque o sistema, a adoção do sistema não foi correta. Né? Agora, outra coisa é discriminatória. Eu vou te demitir porque é negro, eu vou te demitir porque é imigrante, eu estou te demitindo porque é mulher, ou porque está grávida, enfim. Uhum. Todos esses outros aspectos aí é a discriminação, é a indenização. Perfeito. Aí que vai ser arbitrado. Tá? Tem até uns limites, mas vai ser arbitrado pelo tribunal. Nos diga o seguinte, Lúcio, você falou desse programa de atendimento ao trabalhador. Quais foram as medidas do Reino Unido em relação a apoio aos empregadores de médio, pequeno, grande porte, porque todos estão sofrendo os efeitos do lockdown? Eles lançaram, como no Brasil, políticas de empréstimo. Né? Eu não saberia te dizer assim com exatidão. Corre sempre via bancária para, vamos dizer, auxiliar o empregador. Eles lançaram esse sistema de empréstimo, né, para o empregador. Agora, se você é um pequeno empresário, né, o autônomo da gig economy, aí você tem um sistema similar ao Job Retention Scheme. Você tem um programa também que foi lançado no mesmo sistema, 80% da média da sua remuneração, ou seja, do que você lançou no seu imposto, né, como a arrecadação sua,
Então, 80% na média até o limite de 2.500 libras por mês. E aí eles usam a média dos últimos 3 anos. Exceto se você está 2 anos, se você está 1 ano, se você está 6 Claro, meses. é a Né? média do Aí pessoal. a média cai. E você não teria direito se a tua empresa, se a tua atividade, se você é autônomo, se no ano anterior, entre 18 e 19, você teve lucros de acima de 50 mil libras no ano. Daí você não teria direito a ingressar nesse outro sistema aí de proteção dos chamados gig economy, né? Que são os Ubers, Sim. todos os que trabalham de modo autônomo. Né? Uhum. E o seguro-desemprego, como é que funciona aí no Reino Unido, Lúcio? Hum. Seguro-desemprego, eles têm um sistema de seguro-desemprego desde que você tenha 2 anos de contribuição, né? E você pode sair em seguro-desemprego por no máximo 13 semanas. Então você vai receber no máximo 13 semanas. Sim. Nesse tempo você não pode recusar a proposta de emprego, porque eles têm um sistema de oferta de emprego para quem está no seguro-desemprego. Né? Eles te oferecem empregos, possibilidades de ocupação. E se você recusa, aí você perde o direito ao seu seguro-desemprego. É claro que essa ocupação vai ser compatível com a sua atividade profissional. Né? Claro. E aí tem os pagamentos, os valores. Se você tem até 24 anos, é 58,90 libras por semana. Se você tem mais de 25 anos, é 74,35 libras por semana, né, que você vai receber. E se for o casal, os dois juntos, aí é 116 libras para o casal, se os dois estiverem desempregados juntos. Né? Perfeito. Eu acho que esse critério emana de alguma diretiva da União Europeia, porque esses dias eu estive examinando algo a respeito no ordenamento italiano e o que você falou é muito semelhante nesse sentido. Pode até ser, embora essa normativa seja local. O que aconteceu? Uma das grandes críticas do Brexit, uma das maiores críticas, era justamente a autonomia legislativa. Porque eles não aceitavam aqui ser legislados, normatizados pela Sim. União Europeia, porque eles sempre tiveram aquela aura de liderança mundial, né, um dos grandes líderes do mundo, né, o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, A França, soberania Alemanha estava muito e, forte, e, né? e tal, e aí de repente tem um parlamento onde a maioria é composta, né, por Portugal, Espanha, Grécia e tantos outros países de menor envergadura política, assim. Então eles não aceitavam ser mandados pelos. E quando tinham uma normativa europeia que era de aplicação obrigatória aqui, muitas vezes o parlamento britânico aprovava uma lei similar, só para não dizer que estaria sendo legislado por eles. Era uma lei. Então pode até ter sido essa a hipótese, eu não sei nesse caso específico se foi isso que aconteceu. Perfeito. Lúcio, e como ficam as gestantes em termos de licença maternidade? Acho que é uma curiosidade de todos. Hum. As gestantes aqui, você teria direito à licença maternidade remunerada, porque assim, a licença maternidade você tem direito. Você pode sair até 2 períodos, são 26 semanas e 26 semanas. Eles dividem esse período em dois turnos até, né? Então é early, uma licença no começo e uma licença estendida, vamos dizer assim, de 26 e 26 semanas. Então você poderia ficar ausente até 52 semanas do seu trabalho. Todavia, você tem que estar trabalhando no local por pelo menos. Bom, a licença você pode sair não remunerada, mas você pode ter remuneração por até 39 semanas.
Aqui os cálculos é sempre por semana, a gente está acostumado no Brasil por mês, né? É. Aqui os cálculos normalmente de salário, pagamentos é por semana, a fórmula de cálculo. Bom, ela poderia sair até 39 semanas remuneradas, mas ela pode sair até 52 e o restante sem remuneração. Tá? Das 6 primeiras semanas dessa licença, ela recebe 90% do seu salário. 90% do seu salário. Acima disso, nas outras 33, então ela tem 39 remunerada. As 6 primeiras, 90% do salário. Nas outras 33 semanas, para completar as 39 de licença remunerada, nas outras 33, ela vai receber 151 libras e 20 cents por semana. Fixo. Por semana, 151,20 por semana. Ou 90% do seu salário. O que for menor. Não o que for maior, o que for menor. Então, se o salário dela é 90% é menos do que 151,20, vai estar limitado a esse 90% do salário dela. Se ela ganha 10 mil libras por mês, aí ela vai ganhar 151 libras por semana, durante o resto da licença, se ela optar por sair em licença, porque ela pode optar por não sair em licença. Né? Ela tem uma licença que é obrigatória, 2 antes e 4 depois, ela tem que sair, né? A não ser que nasça, e aí ela não tirou as 2, né? Aí emendaria 6. E que até esse é o mínimo que ela ganha os 90%, não é? Que são as 2 antes e as 4 semanas antes. É 1 mês e meio. Isso aí, mais ou menos isso. E aí, depois disso, ela teria a redução do seu salário. Então, às 6 semanas ela tem que sair, ela recebe os 90%. Depois disso, ela continuar em licença, reduz o salário. Salvo se a empresa tiver, claro, uma outra política a ser adotada internamente para esses casos, né? E um detalhe, para ela ter direito a essa licença remunerada, ela tem que estar trabalhando na empresa por 26 semanas. Tá? Mas 26 semanas antes da 15ª anterior ao parto. Então eu conto. Qual é a data prevista do parto? Então 15 semanas antes, nessa 15ª semana antes, ela teria que estar trabalhando na empresa por 26 semanas antes. Perfeito. É um tipo de carência, né, Lúcio? É, mais ou menos, isso aí. E me fala uma coisa, você acompanhou a nossa reforma toda em relação aos sindicatos, a movimentação dos sindicatos, a participação dos sindicatos, a possibilidade, vamos dizer, de extensão de uma licença maternidade por instrumento coletivo. Você pode nos dar ideias de como funciona aí? Sim, a atividade sindical caiu muito aqui, né? Muito. Os últimos anos todos veio sendo reduzida desde a década de 70, 80 ali, começou uma redução da atividade sindical, por alguns motivos. Primeiro, porque a globalização, ela é um efeito disso, pelas políticas neoliberais, a Thatcher fez um movimento muito grande contra as políticas sindicais, né, trabalhistas, envolvendo o neoliberalismo e tal. E então isso automaticamente foi reduzindo. E um outro aspecto foi a instituição de direitos trabalhistas de modo legal. E daí eles não precisam mais de sindicato. Exatamente. Foi um pouco a tática do Getúlio ao lançar a CLT, né? E daí os sindicatos perderiam a força porque vou defender férias se a lei já tem, vou defender hora extra se a lei já tem. Então você reduz a possibilidade de intervenção dos sindicatos socialmente. Tanto que aqui é common law, não é? Exceto Escócia. Não no âmbito do direito do trabalho, a Escócia é common law também. Mas a Escócia ela tem um sistema do civil law, tá? Ela tem uma tradição italiana aqui.
no âmbito do direito, né? Os profissionais daqui eram mandados para estudar em Roma e tal, né? Junto à Igreja Católica, Vaticano, as universidades italianas. Então eles acabaram adotando, né? Isso lá desde a Idade Média, o sistema civil aqui. E já na Inglaterra, país de Gales, foi instituído o common law, porque eles achavam que a lei era feita muito distante da realidade local, né, vivida, do interesse, da cultura local. Então eles estabeleceram o seguinte: não vamos aplicar uma lei que é estranha à nossa, né, à nossa cultura, à nossa sociedade. Então eles começaram a aplicar, a resolver os litígios de maneira bastante contundente, com amplitude nessa resolução dos conflitos, como resolver uma disputa, muitas das vezes, a maior parte das vezes, por júri, mas aí aquela decisão ia valer para os demais casos iguais, não aplicar uma legislação estrangeira que eles não conheciam. E aí, a partir daí, do século XII, começou a instituir a common law. E a common law é aplicável também no âmbito do direito do trabalho, né, em inglês. Só que como o direito do trabalho é uma matéria que envolve toda a Grã-Bretanha, não o Reino Unido, porque a Irlanda do Norte teve a Devolution Law, ela legisla sobre isso. A Escócia ainda não. Então, a Escócia é país de Gales. E Inglaterra formam a Grã-Bretanha. Quando você inclui a Irlanda do Norte, isso é Reino Unido. Tirando a Irlanda do Norte, é Grã-Bretanha. Né? Então, o direito do trabalho é britão, ele é britânico. Envolve esses três países. E ele segue os princípios da common law. No âmbito do direito civil, por exemplo, aí a Escócia legisla autonomamente, né? No aspecto criminal também ela legisla, mas no âmbito do direito do trabalho ainda é da União. E a atuação dos sindicatos. Então, mesmo sendo sujeito ao common law, o direito do trabalho é extremamente legislado, com muitas leis. Então você pega um calhamaço assim, parecendo a nossa CLT, assim. Você pergunta, cadê o common law aqui, né? Porque é tudo legislado. Era uma tática aí de botar em estatuto, né, os direitos trabalhistas e aí tirar um pouco da independência dos sindicatos, ou da dependência aos sindicatos, para discutir sobre essas regras. As negociações coletivas existem, elas só serão obrigatórias, um acordo coletivo só será cumprido de modo obrigatório se a empresa aceitar o seu cumprimento. Se o contrato de trabalho do empregado disser lá, será regido pelas normas da negociação coletiva da categoria tal. Fora isso, se você tiver um acordo coletivo que não envolveu diretamente a empresa, porque para nós o acordo coletivo, né, seria mais envolvendo até uma empresa só do que um dissídio coletivo, né, ou uma convenção coletiva. O acordo coletivo, que é com a empresa ela assume, aí ela tem que cumprir. Agora, se for uma convenção envolvendo um segmento, aí as empresas não são obrigadas a cumprir. Então, a maioria dos pubs, por exemplo, não segue a convenção coletiva dos pubs. Sim. Certo? Que envolvem salários maiores, os pubs pequenininhos pagam só o salário mínimo e tal. Mas aí daí, você tem uma convenção que não vale, ela tem muito peso político. Né? Então, aí, numa negociação, se estabelecer uma greve, uma pressão assim, aí ela é um instrumento político de bastante envergadura. Me diga uma coisa, Lúcio, e a arbitragem no direito do trabalho? Ela existe? Como funciona? Existe. A arbitragem, se a gente pegar a laboral, porque a laboral aqui é coletivo, né? Quando a gente fala direito laboral aqui é o direito coletivo. Então, é os sindicatos, negociação coletiva é laboral. Os outros é employment. Employment law é do contrato individual de trabalho. Então, se você pega a arbitragem laboral, que é coletiva, ela é até bastante utilizada. Ela é feita normalmente pela EICAS, gratuitamente. EICAS, que é essa que eu falei, que é esse órgão governamental, é bem independente, é bem estruturado,
é uma beleza, assim, é um sonho de consumo nosso é ter um EICAS aí no Brasil. Eles prestam assistência por telefone aos trabalhadores que tenham dúvidas, eles dão cursos, eles montam programas de atuação, de acompanhamento para as empresas, porque às vezes o empresário não aplica o direito trabalhista até porque não sabe, né? E aqui eles têm todos esses cursos, essas atividades voltadas para instruir. Então a EICAS fornece, por exemplo, a arbitragem no âmbito coletivo laboral, né? Gratuitamente também. E a decisão de arbitragem, eu até participei de uma ali em Glasgow, fui lá, foi bastante interessante, e tal qual um acordo coletivo, ele não é de cumprimento obrigatório. A arbitragem coletiva, né, ou seja, laboral, ela não é de cumprimento obrigatório. Então é submetida à arbitragem, o árbitro diz lá quem tem direito ou não, né, àquela circunstância, e a empresa vai cumprir se quiser. Mais de 90%, os índices deles, eles cumprem a decisão arbitral laboral, ou seja, coletiva. A arbitragem individual, ela é de cumprimento obrigatório daí. Tá? Por quê? Porque a arbitragem coletiva ela vai criar direitos. E aí a pessoa não é obrigada a seguir um direito criado por uma arbitragem coletiva que não decorre de uma atuação parlamentar, né, que criou lei, que obriga as pessoas. Já a arbitragem individual, ela não vai criar direito, ela vai interpretar um direito já existente. Então aí ela é obrigatória. Tá? E aí a decisão ela deve ser cumprida. A arbitragem individual ela é feita também pela EICAS, e aqui é a diferença, só pode a EICAS. Tem uma discussão ainda, porque a legislação fala que apenas a EICAS, né, essa instituição é que iria fornecer arbitragem. Eles têm um regulamento para essa arbitragem, eles têm árbitros para essa arbitragem, eles têm um sistema de escolha de árbitro, você não pode intervir, então normalmente o ápice da arbitragem é você escolher o árbitro, é você escolher o esquema, né, o programa, o sistema de adoção dessa arbitragem. E a arbitragem trabalhista individual, né, Employment Arbitration, que é fornecida pela EICAS, você não tem essa disponibilidade de escolher, de negociar, nada disso. Então a EICAS oferece a arbitragem gratuita também, nesse caso, você aceita e eles dão um árbitro que vai decidir numa manhã o teu caso. E aí difere, bom, numa manhã será a instrução, né, a audiência de instrução, e aí o árbitro ele exerce o poder inquisitorial, mais ou menos como a gente, como o juiz do trabalho no Brasil. Ele vai dar certa autonomia, vai gastar a manhã toda na audiência, às vezes pode passar, vai explicar para as partes o que é a arbitragem, como que vai funcionar, os momentos de cada um falar, as testemunhas, ele vai coletar aquilo que foi importante só para o teu caso. Não é? Já o processo do trabalho, não. O processo do trabalho é completamente diferente, segue aí a tradição do common law, né, a influência do common law. E aí você tem um sistema adversarial, aquela coisinha de filme americano que a gente está acostumado a ver aí, né, os advogados fazendo a instrução um contra o outro, o juiz só assistindo de camarote. Eles até, achei engraçado, eu tive numa palestra aqui com o juiz, ele fala, bom, o sistema nosso é como um juiz de luta de boxe. O juiz fica do lado assistindo a luta e vai anotando quem deu golpe e vai somando os pontos. O que der mais golpe no fim ganha, né? É mais ou menos assim. Perfeito. E os negócios processuais são aplicáveis? Porque aqui estamos numa fase no Brasil de se discutir muito a aplicabilidade ou não do artigo 190 do CPC dentro do processo trabalhista que trata dos negócios processuais. Teria, vamos dizer, algo semelhante nesse arcabouço processual aí? Bom, eu não presenciei nenhum. Eu tenho feito muitas audiências, né? Porque eu tenho um estágio que foi autorizado por Londres aqui. Então, acho que eu sou o primeiro juiz internacional a participar de um programa assim dentro da Justiça do Trabalho, né? Então, quando eu vou para as audiências, eu converso antes com os juízes,
Aí o juiz, não, vem assistir a audiência comigo, aí a gente conversa, ele me leva, eu assisto, depois a gente discute, conversa e tal. As audiências trabalhistas aqui podem durar semanas. Tá? Pode durar semanas uma audiência trabalhista. Primeira vez que eu fui lá, eu falei, eu vou lá de manhã, assisto umas 4, 5 e depois eu vou para a universidade à tarde. Eu fui lá, fiquei a manhã toda, foi depoimento de uma parte. Um depoimento, e ainda ia continuar depois da 1 da tarde. Eu fiquei acho que 10 horas da manhã até 1 da tarde, que deu intervalo para o almoço, e acho que aquele depoimento ainda ia ser ouvido por mais um pouco. Os advogados ficam nesse sistema adversarial, na audiência de instrução. Agora, o que é bom antes é que eles fazem uma audiência preliminar antes dessa. Então, tem uma audiência preliminar onde o juiz se inteira do caso, ele conversa com as partes sobre o caso, com muitos dedos para não interferir, não pré-julgar, não falar o que as partes têm que fazer ou não e tal, mas ele busca saber quais as testemunhas que vão ouvir, como que será feita a instrução. Aí ele vai designar uma quantidade de tempo que ele acha que vai durar aquela audiência de instrução. Né? Então ele, essa audiência de instrução eu vou designar para 5 dias, concordam? Concordam? Para 3 dias de audiência? Para 4? Para 2 semanas. Eu presenciei uma audiência preliminar que seria 2 semanas de audiência. 2 semanas. Né? Assim, era bem sui generis. Se a gente falar no Brasil que o empregador vai ficar 2 semanas com o advogado na corte, os juízes do trabalho no Brasil estariam enforcados em praça pública essa hora. Mas aqui é isso. Considerando esse prazo que você nos informou, como é que fica o restante, a efetividade, vamos dizer, do processo com a prolação da decisão? Bom, mas só me permita, você perguntou dos negócios, né? Sim. Do ato processual negocial. O que eu tenho presenciado é eles tentar discutir as provas que serão utilizadas, algum negócio em relação às testemunhas, muito informalmente até ali com o juiz. Não, nós vamos ouvir testemunha, vamos juntar, ou não precisa, entendeu? Muito, mas não assim algo mais formal, ou negociar, não vai ter audiência de instrução. Bom, eles podem, se eles falarem que não querem ouvir nenhuma testemunha, só que daí você não vai instruir o juiz. Porque o juiz, normalmente, ele não lê os autos, normalmente. Ele lê a inicial, defesa, e aí a audiência de instrução é justamente para contar a historinha para o juiz. Um bom advogado, ele conta a historinha durante a instrução. Então ele começa lá com a testemunha. Quando começou a trabalhar? Quando? Fulano, quando começou? Tem uma norma que diz... Você pode ler a norma para a gente? Aí ele lê a norma. Mas então não pode isso, né? Porque diz a norma. Mas não aconteceu isso. Entendeu? Olha, não tem um e-mail de folha astral. O que diz o e-mail? O que diz aquele ato? Então ele vai construindo essa historinha e o juiz vai anotando. Aí o juiz vai entendendo a narrativa, né, do caso para depois julgar. Então a margem para uma negociação aí, ela cai, porque senão como você vai instruir o juiz, né, da causa. Então não vejo muito isso. Aí você me complementou com uma outra pergunta que eu já não... Eu perguntei o seguinte, se a instrução é assim dilatada, como ficam os atos decisórios? Bom, quanto tempo leva um processo em média aí? A audiência de instrução, atualmente, ela estaria demorando cerca de 8, 9 meses para acontecer. A audiência de instrução. Desde aquela preliminar ali. Sim. Em média, é claro que tem casos mais rápidos, outros demoram mais. E decisão mesmo, depois do início do processo, isso está durando em torno de 1 ano e pouco. Claro, se não precisar de instrução, que tem processo que não precisa de instrução também, aí vai mais rápido. Né? E as partes, como tem um custo alto, né, de você, especialmente o empregador, se ele ficar 1 semana no tribunal, ele tem que pagar um advogado para preparar o caso. A preparação do caso também é custosa. Um advogado cobra por horas, né, por hora de trabalho para preparar o caso.
Então, quando ele vai para a corte, ele tem que fazer análise do caso, conversar com as testemunhas e tal, e entender todo o procedimento para depois fazer essa audiência. Então, essa preparação é custosa. Eles calculam que em torno de 8 mil libras seria o custo médio de um processo trabalhista que for para a instrução. Então, isso dá 40 mil reais, né, o custo de um processo. Então, isso acaba fazendo com que as partes cheguem a muitos acordos antes. Né? Mesmo esse caso, por exemplo, que ia demorar 2 semanas, eu estava torcendo para ter essa audiência, mas não teve, porque as partes fizeram um acordo antes de se submeter a ficar 2 semanas na corte. Perfeito. E aí a sentença vai demorar esse tanto, e depois a execução, você tem um sistema de cadastro, tipo um Bacen nosso, que você pega essa sentença e manda para Londres, para registrar nesse sistema aqui. Manda para Londres, porque nós estamos aqui na Escócia, né? Eu estou na Escócia, então manda para Londres, que é uma central. Agora, você pode pegar essa sentença e executar na Sheriff Court. Você não executa no âmbito do direito do trabalho, você executa no âmbito da Sheriff Court, que é a corte civil, né? Então, você pega a sentença e dá uma execução como uma outra sentença qualquer. Mas é uma execução, vamos dizer, trabalhosa. Como seria a execução trabalhista? Parece que há um sentido de maior cumprimento de decisões aí, né? Sim, tem. Eu acho que tem. A sensibilidade minha indica que as pessoas cumprem mais facilmente as decisões judiciais. Mas se for para execução, eles dificilmente vão fazer a desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica, não é? Então, se o cara é sócio, os bens particulares dele dificilmente vão responder. Estarão a salvo, em princípio. Não entendi. Estarão a salvo. Estarão a salvo. Nesse caso, sim. Salvo se for uma atividade criminosa mesmo, né? Aí já difere, aí tem outro tratamento. Mas o grosso das vezes, não. Então, você vai executar os bens da empresa. Se a empresa não tiver bens, aí, como os nossos casos, muitos dos nossos casos que o executado não tem bens, fica sem receber também. E aqui eles ponderam muito antes de entrar para o Sheriff Court por causa disso. Se a empresa já está quebrada, aí eles dificilmente vão promover uma execução. O que acontece na arbitragem também. Às vezes, se eles têm uma noção de que uma arbitragem internacional, de que a empresa está quebrada, eles não vão promover a execução, porque vai resultar inútil e vai ter um custo com advogados internacionais e tal, para promover isso num outro país. Lúcio, o nosso marcador aponta que temos 1 minuto e 42 segundos. Então, eu gostaria de aproveitar e te agradecer a transmissão desses conhecimentos riquíssimos a respeito dos seus estudos aí na Escócia. E todos nós começamos a nossa manhã mais enriquecidos com as tuas considerações. Imagina. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho agradece imensamente a tua participação e já deixa registrada a intenção de voltarmos numa nova oportunidade, quando te for possível, para nós conhecermos um pouco mais do direito estrangeiro, que é tão, vamos dizer, importante ter essa bagagem comparativa. Então, muitíssimo obrigada e deixo os últimos minutos para que você transmita as suas palavras aos nossos seguidores. Muito obrigada, um abraço bem apertado, foi uma alegria estar com você. Muito obrigado, Ione. Foi um prazer estar conversando, tendo essa prosa contigo aí, com tantos amigos que andaram passando aí nas letrinhas que eu tive vendo, pessoas queridas. Então é um prazer sempre, né? E quando a gente olha o diferente, nos faz permitir uma reflexão sobre a nossa realidade, né? Então é sempre bom mesmo tentar entender o outro, né? O que falta de empatia hoje, né? Você entender o outro, você conhecer o outro sem preconceitos, né?